esse projeto de fazer o mapeamento dos engenhos de farinha, fazer um mapa cultural dos engenhos de farinha, é mais uma das ações da Rede Catarinense de Engenhos de Farinha, que é uma rede que junta famílias que trabalham, tiveram ou têm engenhos de municípios desde Bombinhas até lá em Bituba, além de pessoas relacionadas à área da educação, da cultura e também da agricultura, né? Instituições, organizações, né? Então o Núcleo de Estudos Açorianos é um parceiro importante da gente, fundações municipais de cultura, secretarias de educação, e estamos aí junto também a ONG, então, CEPAGRO, né? Que é a organização onde eu trabalho, que é uma organização que promove a agroecologia em comunidades rurais e urbanas e que durante um tempo teve o projeto Ponto de Cultura Engenhos de Farinha. Entre 2010 e 2014, nós tivemos esse projeto que era apoiado pelo Ministério da Cultura e que daí era voltado então a articular essas famílias dos engenhos para promover então essa valorização desse patrimônio cultural, agroalimentar, né, representado pelos engenhos de farinha, né? A gente observa aqui em Santa Catarina, como estavas falando, apesar de existir todo esse discurso que os engenhos se acabaram e morreram, eles ainda, além de estarem bem vivos assim nas cidades, em áreas rurais, também estão muito vivos nas memórias das pessoas, né? Do cheiro da farinha sendo torrada, ou de um barulho de um carro de boi trazendo a mandioca, de brincadeiras, memórias de trabalho também. Então a rede catarinense de engenhos de farinha, ela é voltada então a articular esse pessoal e promover a valorização desse patrimônio, e também manter um diálogo com os gestores públicos para pensar, por exemplo, normas sanitárias da produção artesanal da farinha, considerar também, por exemplo, as áreas rurais dentro dos municípios, né? A gente vê, por exemplo, municípios como Florianópolis, Imbituba, Bombinhas, as áreas rurais sumiram dos planos diretores. E, no entanto, nesses municípios tem famílias, sim, que são agricultoras e querem continuar se identificando como agricultoras, né? Então, a rede, além de todo esse trabalho voltado à memória, ao patrimônio cultural, mantém esse diálogo também com gestores públicos, né? A gente vai mobilizando as comunidades, né, com rodas de conversa, com apresentações de vídeos. Nós estamos também tendo um trabalho de gravar entrevistas com as pessoas que trabalham em engenhos, buscando então o reconhecimento dos engenhos de farinha de Santa Catarina como patrimônio cultural do estado e talvez nacional também. A minha família, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, porque aqui no Campeche era as duas atividades que tinha, a pesca e a roça, né? A roça para fazer a farinha, inclusive a base de alimentação era peixe com pirão, peixe com farinha. Então, quase todas as famílias assim, que tinham mais posse, eles tinham esse engenho, né? Não só o engenho como o cafezal, né? Que era o alimento básico das famílias. Então a minha mãe era a parte de cima do Campeche, norte, então a minha avó, meu avô, tinha um engenho lá onde os filhos trabalhavam. Eu inclusive cheguei pequenininho, mas já comecei a roubar farinha aqui. Inclusive o rio, que agora é Riozinho, né? Ainda bem que era o nome do meu avô. Que era o Rio do Noca, onde o Noca lavava os tipitis, né? E dava água pro gado. Não só na farinha, até na roça, né? Que um tinha o compromisso de ajudar o outro, né? Quando tinha que capinar, quando tinha que arrancar. Então as famílias até se uniam, tipo no mutirão, para a raspagem da mandioca. Era um troço interessante, né?
que tinha o lance do capote. Então o capote tinha dois objetivos, né? Para ver quem trabalhava mais rápido, e a outra coisa, para não sujar a mandioca, porque quem raspava a metade passava para o outro lado a parte raspada para não sujar de areia. Era bem interessante. Não o Campeche, mas eu acho que todo o interior da ilha ele passa por esse processo. Tem até um projeto que passou lá na Câmara, né? Da ex-prefeita Angela Min, que diz que onde tem um aglomerado você passa a ser urbano. História difícil primeiro, assim, eu acho que ela teve 3 fases, né? A primeira, da caderneta de poupança. A maioria das famílias da área rural, cheio de filhos, com dificuldade para sustentar os filhos, eles vendiam o terreno para botar o dinheiro na poupança. Depois vem a questão urbana, né? Vem gente de fora com dinheiro e fica fazendo proposta. Então eles foram vendendo durante esse tempo, e o terceiro é essa parte que se tornou urbana. Quase toda o interior da ilha, né? Passou através desse projeto, que é um projeto, acho que de 1990, ele passa a ser urbano, onde tem um aglomerado, passa assim, aí depende do interesse do próprio vereador ou do prefeito, né? Para ser urbano. E depois, assim, em virtude das dificuldades, né? Quase todos foram trabalhar no centro. E aí foi deixando. Inclusive as famílias do Campeche eram bastante numerosas, o número de filhos, para quê? Para trabalhar na roça, né? Depois do primeiro processo foi trabalhar na roça, na farinhada, né? E na pesca. Trouxe para cá primeiro para ter um pouco da história da minha família. Eles dividiram terreno lá de herança, cada um pegou. Então teve um parente lá que pegou, e a primeira coisa que ele fez foi derrubar o engenho. Sem qualquer análise da história do Campeche, derrubou. E ficou lá jogado. Um dia eu cheguei lá para o meu pai e disse: o que é que está fazendo esse engenho aí que vocês desmontaram, deixaram aí na chuva? E aí ele pegou: se tu quiseres, tu leva. E eu trouxe para cá esse engenho. Mas não consegui recuperar quase nada. Estava tudo estragado, cheio, a maioria com cupim, e a chuva também danificou tudo. A roda de engenho, aquelas coisas eu não consegui. Só consegui recuperar uma prensa pela metade e que montei ali para pelo menos os meus netos vão ter prazer de saber que era do meu bisavô. Ouvindo o seu Lázaro falando, né, sobre todas essas políticas públicas desfavoráveis às áreas rurais aqui no município e nos municípios do entorno, onde a gente também atua, eu fico impressionada como a gente vai permitindo que desvalorizemos os alimentos que são, assim, base da nossa alimentação, né? E um alimento muito rico. A mandioca é maravilhosa. A mandioca entrega um alimento tranquilo para pessoas que têm, por exemplo, problema com doença celíaca, né? Um alimento, no mais das vezes, produzido sem veneno aqui, porque é feito em propriedades pequenas, né? Próximos, um alimento que é entregue sem ser transportado com um caminhão por longas distâncias, queimando combustível fóssil, né? E eu vejo que mapeando, identificando, colaborando para a valorização desse produto, a gente pode fazer com que esses agricultores que entregam esse alimento tão maravilhoso para a gente possam continuar fazendo esse trabalho, né? Nos botando na mesa farinha de boa qualidade, polvilho, tanta coisa maravilhosa que a gente pode fazer com...